Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Fábio Silva, naturopata, mentor de estilo de vida. E hoje eu quero aqui compartilhar algo que o Senhor me deu e eu creio que vai edificar, né? Eu creio que vai servir de alerta e para que a gente possa fazer alguns planos, né? Algumas coisas estão para acontecer, isso já vem sendo anunciado através de muitos irmãos e eu quero deixar aqui a minha contribuição, né, em toda essa revelação que tem sido dada para esses próximos anos. Por esses dias, ainda foi essa semana, foi o início da semana, eu tive dois sonhos. O primeiro sonho ele foi um sonho um pouco esquisito, mas muito revelador, onde eu tirava tufos, né, de cabelo, bolos de cabelo assim da boca, e depois sentia um alívio, que era como se tivesse algo engasgado, né? E aquele monte de cabelo que saía da minha boca, eu tirando. Não sei se de repente você já teve esse tipo de sonho, ou você possa dar mais clareza sobre isso, porque eu acordei ainda de madrugada e eu fui ver, né, qual era o significado, né? Fui na internet lá buscar, e aí falava alguma coisa sobre comunicação e tal. Claro, né, tendo a ver com garganta, acredito inevitável de ter essa interpretação. E eu já vi muitas das vezes, quando eu buscava esse entendimento a respeito de significado de sonho, que é considerado o que a gente sente no sonho. E eu me sentia muito aliviado, né, depois de tirar esse monte de cabelo que saía da minha boca, da minha garganta. E depois eu voltei a dormir, aí tive um outro sonho, que inclusive aí eu fiz uma associação, porque parece que tem uma ligação um com o outro. Há um tempo atrás, inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu estava tendo sonhos diretos, né? Deus fala muito comigo em sonho, além de outras formas, também muito comigo em sonho. E eu sonhava que o mar tomava tudo, né? E depois eu vi algumas pessoas também falando da mesma coisa. Eu acho que também foi dado a eles através de sonhos. E até hoje, assim, a gente vê algumas notícias falando sobre a questão do mar e tal, mas eu tenho para mim que não é literal, ou pelo menos não é só literal. E inclusive a gente até se mudou, porque uma coisa eu entendi, que a gente deveria sair do lugar onde a gente estava, e realmente, né, a gente fez essa mudança e foi muito positiva. A gente veio para a zona rural e eu agradeço muito a Deus aí por ter feito essa mudança, apesar de muitos não entenderem, mas eu daqui eu quero ir mais para o meio do mato. Então, eu acho que é um caminho que o Senhor tem dado aí para nós, né, servos do Senhor, servos dele. E ali, nesse segundo sonho, voltando aqui à questão dos sonhos atuais, né, nesse segundo sonho, eu sonhava que tinha um grupo de pessoas, eram, sei lá, umas 3, 4 pessoas mais ou menos num canto, e aí tinha um carro assim à minha frente, e eu um pouco destacado, e eu sabia que eles estavam definindo qual era o tempo que faltava para uma espécie tipo de um furacão, um tornado chegar, seria um vento muito forte. E ali eles concluíram que faltava 1 hora. E eu abria a mala do carro, começava a colocar as coisas e pensava, poxa, falta 1 hora e tal, a gente tem que se organizar e tudo mais. Então eu sonhei com algumas outras coisas que eu não me lembro muito bem, mas a parte, o foco, a parte principal era essa. E aí eu acordei, fiz essa associação entre um sonho e outro, falei, poxa, esse sonho, no mínimo aí, esse conjunto deve significar que eu devo falar, eu devo, né, colocar isso aí para as pessoas, e eu gosto de estar com a minha consciência tranquila, né, sabendo que aquilo que o Senhor ele mandou eu fazer, eu fiz. Então tá aqui, né, tô gravando esse vídeo por causa disso, porque eu acredito que assim como eu, né, tenho trabalhado com Deus, estratégias, né, o que eu preciso fazer para poder atravessar essa fase que o mundo vai passar de uma forma tranquila, digamos assim, o mais tranquila possível. E inclusive isso, quando eu acordei, também me recordei no período da pandemia, onde eu vi pessoas, servas do Senhor, sendo cuidadas ali de uma forma extraordinária, né, assim como nós fomos, né, eu, a minha esposa, família, e pessoas que tinham assim boas condições ruindo, né? Ou seja,
o dinheiro, ele não deve ser o nosso apoio, né? Ele não deve ser o nosso braço, mas a confiança no Senhor, a fé em Deus, né? O nosso relacionamento com o Senhor, e a gente está ali ouvindo nessa interação, ouvindo o que Ele tem a nos passar, né, de estratégia, para que a gente possa lidar com as diversas circunstâncias que a vida traz, né? A vida, inevitavelmente, ela traz os problemas, faz parte da vida, né? Só não tem problema quem está no cemitério, né? Então, quem está lá não tem mais problema nenhum. Quem está vivo tem problema. Então, a gente passa, né, por certas coisas, e às vezes são fases da história que são significativas, né? O mundo já passou por diversas situações, guerras, fomes, pestes, né? Uma série de problemas, e às vezes a gente faz parte de uma geração que vai passar por uma fase significativa, né? Mundial, né? E eu acredito nisso. Então eu estou aqui para dar a minha contribuição. Acredito que outras pessoas, tanto antes quanto depois, já têm falado sobre isso, ou vão falar, né? Sobre coisas semelhantes, e eu já tenho ouvido algumas coisas, inclusive, que o mundo vai atravessar uma fase bem complicada, e aí fica esse ponto, né? Falava sobre um período de 1 hora. Eu acredito que isso significa que é uma coisa assim que está bem em cima, né? Então não é para gerar preocupação excessiva, mas é para que a gente possa despertar, né? E se de repente alguém está desalinhado aí com o Senhor, que venha se alinhar. Se de repente alguém está vivendo uma religião superficial, que venha se aprofundar num relacionamento com Deus, né? Então muitos hoje têm vivido uma religião, algo superficial, cumprimento de protocolos religiosos, né, espirituais, e não chegaram ainda na condição de viver um relacionamento com Deus, que é isso que deve ser vivido, né? Como Enoque, ele não tinha uma religião, ele não inventou uma religião que o religasse, né, com Deus, mas ele andou com Deus, ele tinha um relacionamento, ele tinha uma intimidade, e ali Deus o tomou para si. A gente sabe que Enoque foi um exemplo de relacionamento, de intimidade com Deus, e é esse exemplo que a gente deve seguir. Então, eu deixo aí, um dos exemplos, né? O exemplo maior é Jesus. Então eu deixo aí essa contribuição, né? Eu creio que muitos irmãos, inclusive até que vão assistir esse vídeo, também já receberam algo de Deus, talvez não através de sonhos, de visões, de revelações de outras formas, né? Ou até mesmo o próprio Senhor, né? A voz de Deus, como a gente ouve, né? E já alertou sobre isso. Então deixa aqui também a sua contribuição, caso você não vá gravar um vídeo, coloque aqui nos comentários como que o Senhor ele tem falado com você a respeito do que está por vir, qual a estratégia que o Senhor tem te dado, se tem algum detalhe, né, a respeito desse acontecimento, desse evento que se aproxima, né? Então, que o Senhor, eu desejo aí que o Senhor abençoe a todos, né, e que todos venham buscar essa estratégia em Deus sobre o que nós devemos fazer, né? Eu já estou tomando algumas providências, mas assim, conversando com o Senhor, mas tranquilo. Como eu falei, não é para gerar preocupação, estresse, ansiedade, depressão, nada disso. É para que você tenha calma em Deus, sua consciência tranquila, sabendo que, inevitavelmente, né, muita gente, eu creio, tem falado sobre isso, como eu falei, eu já ouvi muitas vezes, e aí você tomar as devidas providências, né? Porque, inclusive, retomando aqui o assunto da religiosidade, muitos precisam se acertar, se alinhar, se posicionar. Eu acho que esse posicionamento, ele traz uma confiança, uma tranquilidade para nós, né? Quando a gente está com a nossa consciência tranquila diante de Deus. Amém? Que eu puder fazer isso. Tem muitos cursos aqui no canal, tem um seminário com 7 cursos, e todos esses 7 cursos eu coloquei aqui, disponibilizei gratuitamente. Cursos sobre como jejuar, como você identificar qual é o seu propósito de vida, quais estratégias Deus ensina na sua palavra para que você seja bem-sucedido em seus projetos. Então tem muitos cursos, você está liberado aí no meu canal. Então qualquer dúvida lá, você pode colocar as dúvidas nos comentários, eu vou estar respondendo para você, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida e nos vemos na glória. Forte abraço.